Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um react, dessa vez lá o canal do Tragicômico, do Wagner. Não sei falar seu sobrenome, mano, me desculpa, não consigo pronunciar, mas você vai pronunciar, daí eu vou tentar pronunciar quando você pronunciar no seu vídeo, tá ligado? Desculpa aí, mas eu não sou muito bom de pronúncia. Eminem foi discriminado por ser branco. Eu gostaria de usar esse react de desculpa para falar um pouquinho sobre o tema racismo, o que significa racismo e sobre essa questão, sobre esse debate sobre racismo reverso, sobre essas pautas que eu acho que é muito importante discutir porque começa a borbulhar muito lá nos Estados Unidos e elas são importadas para cá, principalmente pela discussão em esses órgãos de comunicação de direita e conservadores, como o MBL todo, e adjacentes, né? Então é muito importante, eu acho, a gente discutir um pouquinho sobre isso, sobre esse tema raça, tudo bem? Mas antes, sempre lembrando que você pode ajudar esse canal aqui, esse humilde canal. Você pode dar like, pode dar um comentário, pode compartilhar, qualquer pedacinho de engajamento aqui, estamos agradecendo, gostamos muito porque o trabalho no YouTube depende disso, né? Depende de engajamento. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se é a primeira vez que você está caindo nesse vídeo, assista. Se você gostar, se for colocado algo de bom para você, se alguma coisa for agregar no seu conhecimento, não se esqueça de inscrever-se, tudo bem? Mas chega de lenga-lenga, vamos pro vídeo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner Tomazoni e você está no canal Wagner Tomazoni, não é tão difícil assim. Vai, eu dei uma rateada, mas é que eu acho feio errar o nome dos outros. Tragicômico. Deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. O Eminem se envolveu numa polêmica recentemente e essa foi bem interessante, que mostra que realmente essa discussão nos Estados Unidos de que, de fato, a discriminação contra os brancos é real, é problemática e, em muitas vezes, negros são privilegiados, e em alguns cenários eles de fato são privilegiados. Essa discussão parece que tá ficando cada vez mais forte por lá. Aqui no Brasil ainda é um tabu inacreditável esse tipo de coisa. Tanto que a repercussão da matéria aqui no Brasil provavelmente foi pior do que lá nos Estados Unidos. Mas... Então, é um tabu porque... Cara... é um tabu porque ele não se configura como um fato social onde sistematicamente as pessoas brancas vão ser descriminalizadas. A questão aqui é isso. A palavra sistematicamente. Eu acho que um dos grandes desafios atuais das discussões e das discussões sociológicas e filosóficas, eu vou usar esse vídeo aqui, esse preâmbulo desse vídeo para falar um pouco disso. É sobre individualidade e coletividade. Tá? Existem alguns termos que eles têm um peso coletivo. Eles têm algum peso de sociedade, de grupo. Somos seres sociais, existem alguns comportamentos e existem alguns fenômenos que eles são também de caráter sociais, ou seja, eles são sistemáticos. E existem alguns comportamentos, alguns fenômenos que podem ser transportados para uma individualidade. Então, por exemplo, um branco pode sofrer algum tipo de discriminação. Um ser humano que, no contexto aqui do Brasil, que não seja negro, pode sofrer algum tipo de discriminação, algum tipo de ofensa, algum tipo de violência por conta dos seus traços étnicos? Sem dúvida, tá ligado? Porque esse tipo de tratamento humano de violência entre dois indivíduos, ele pode se manifestar dentro de uma discussão, dentro de uma briga, dentro de uma relação de poder, dentro de uma relação entre dois indivíduos. Agora, a questão é transportar isso para um conceito que é social, que é o conceito do racismo. A discriminação contra branco, ela não é sistemática da nossa cultura, ela não é sistemática da nossa história e ela não é sistemática das nossas relações de poderes. Então, como ela não é sistemática, não tem uma estrutura, não tem uma cultura, nós não vemos essa representação em diversos aspectos do aparelho cultural e social, não se configura como um racismo estrutural ou como um racismo endêmico daquela sociedade. Entende? É diferente de um racismo a populações indígenas, a populações amarelas e a populações negras, que é um racismo que é fundante da nossa sociedade.
A gente tem que entender que não existe fundação do Brasil sem racismo. Não existe Brasil sem racismo, porque o Brasil é construído e estruturado em cima de uma lógica de racismo, de que o branco é melhor do que o negro. E isso não é vitimismo, e isso não é querer benefício, isso não é querer vingança. Isso é uma análise sociológica e estrutural de como o Brasil se formou. Então, se tem problema com isso, se tem problema com a real história do Brasil. Porque o Brasil foi construído a partir de uma lógica de escravidão, onde se tinha escravos para tudo. O Brasil era um dos maiores países do mundo que se tinha escravos. Tinha escravo de ama de leite, tinha escravo para plantar algodão, colher algodão, né? Açúcar, plantar açúcar, colher o açúcar, ir na mina, tirar metais da mina, alimentar os filhos, fazer a janta. Se tinha escravo para tudo no Brasil. Se tinha escravo para todos os ofícios. A estrutura social brasileira, a construção de riqueza do Brasil, a construção da realidade do que a gente chama de Brasil, foi em cima de mão de obra escrava. O Império Brasileiro se estrutura na lógica da escravidão. Não à toa, o Império não durou um ano sem escravidão. A abolição da escravidão é feita em 1888 e o Império toma um golpe no 1889 e é declarada uma república. Porque o Império Brasileiro era tão dependente da relação da escravidão e ele só se manteve por conta da escravidão que ele não suportou quase nem um ano a abolição da escravidão. Entende? Então, no contexto brasileiro, é um tabu porque é um tabu que não tem sustentação na realidade. Me diga, exemplos culturais, exemplos econômicos, exemplos na nossa estrutura onde o branco sistematicamente é tratado mal por conta da sua cor branca. E com todo respeito, se você for procurar, nós temos um exemplo ao contrário. Entende? Posso citar um exemplo que está muito em evidência nas últimas discussões por conta da votação do STF da legalização da maconha. O ministro Alexandre de Moraes, o ministro historicamente alinhado à direita, se você não acredita em mim, ouça o podcast Alexandre e conheça a ascensão do Alexandre como um político ligado historicamente à direita. Inclusive a gente tem vídeos dele cortando pé de maconhas no Paraguai numa operação policialesca. A trajetória do Alexandre é extremamente interessante do ponto de vista político. E no seu argumento de votação da legalização, ele trouxe um dado que é muito interessante de que eu posso errar na porcentagem, mas se eu não me engano, o dado que ele trouxe é que uma pessoa branca precisa estar portando 80% mais maconha para ser presa do que uma pessoa negra. Isso quer dizer que uma pessoa branca tem que estar com muito mais maconha para ser lido como traficante ou como um usuário perigoso do que uma pessoa negra. A pessoa negra tem 80% menos. Precisa ter 80% menos drogas ilegais para ser preso. Eu posso usar o exemplo de porcentagem nas universidades, posso usar o exemplo de que a maioria das mortes violentas são em pessoas pretas e periféricas, posso usar exemplo no mercado de trabalho, nas questões de que metade da população é preta e parda, mas essa metade da população não se reflete nos cargos de poder. Posso falar sobre os cargos em políticos, mesmo os pretos e pardos sendo a maioria da população, é a minoria nos cargos políticos, é a minoria nos cargos judiciários. Isso tudo porque no nosso processo de construção desse país houve um processo de eliminação do negro que não foi pra frente porque era pseudocientífico e também porque o negro resistiu. Então, é um tabu porque não faz sentido com a história do Brasil. Já falei isso em outros vídeos, mas assista, assista não, né? Ouça Projeto Quirino. Tô igual o Tim Maia, vocês gostam de Tim Maia? Que o Tim Maia fala, ouça. Nossa, estourei o microfone, estourei seus tímpanos agora, né? Mas ele fala, leia o livro Universo em Desencanto. Eu aqui no meu canal falo, ouça o podcast Projeto Quirino, da Rádio Novelo, em parceria com a revista Piauí.
E estude sobre a história do Brasil. E você vai ver por que não faz sentido a gente falar sobre racismo contra branco ou uma estrutura racista contra branco. Porque racismo não é só a questão de eu te xingar individualmente, tá ligado? Quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de injúria racial, né? Quando eu tô falando de racismo, na perspectiva do Silvio Almeida de racismo estrutural, eu estou falando da coletividade, não da individualização. Entende? Então eu poderia vir aqui e realmente ofender não vou fazer isso. Eu estou dando de exemplo. E ofender o Wagner por conta da cor de pele dele. Mas o Wagner não vai sofrer as mesmas violências dentro de um sistema, dentro do sistema de educação, dentro do sistema policial, dentro do sistema de compra e venda, dentro do sistema de crédito, dentro do sistema cultural do que uma pessoa preta, parda ou indígena dentro do contexto brasileiro, entende? Mas o que aconteceu foi interessante. O Eminem realmente foi bem ousado. Não é de hoje que o Eminem fala que ele sofreu preconceito e discriminação racial mesmo, porque ele estava inserido num contexto dominado pelos negros, né? A cena do rap, do hip hop, é dominada pelos negros. Então o Eminem, um cara branco, na verdade acho que ele tem todo um passado também, se eu não me engano, falaram que nem é só essa parada do rap, que ele já sofreu bastante discriminação por ser branco em outros contextos também. Mas teve um caso bem recente mesmo. Essa publicação foi de 10 de agosto de 2023. Porque ele colocou numa música dele uma resposta a umas críticas que ele estava recebendo. Olha só. Em trecho de nova música, o Eminem afirma que não está no topo de listas dos melhores rappers de todos os tempos devido à sua cor. Ele falou isso porque, eu não lembro se foi algum militante, vamos procurar essa informação aqui, mas algum militante ou algum rapper, alguma pessoa proeminente no cenário talvez, tinha falado que o Eminem só estava em quinto lugar na lista de maiores rappers de todos os tempos por ser branco. É a clássica crítica dos militantes. Tipo, a gente já viu, por exemplo, aqui no Brasil, aquela Lacombe, Lili Lacombe, alguma coisa assim, uma jornalista esportiva. O interessante é que se fosse, por exemplo, se fosse o contrário, a pessoa ia ser mimimi, né? Vitimista, né? Que não tá se esforçando, que quer cota, né? Eu só tava pensando nisso. Tipo, se fosse um ator negro, um rapper negro, e falasse, pô, não me colocaram lá nessa lista porque eu sou negro. As pessoas iam falar, ah, para disso. A escravidão já acabou. Somos todos iguais. Somos todos do mesmo povo. Você está tentando se vitimizar. Você está tentando ter cota, rapaz? Como assim? Mano, somos todos iguais. Aqui, a nossa avaliação do top é sem cor. As pessoas aqui, a gente não vê cor. A gente vê alma. Mas quando é o Eminem, é racismo reverso. Tudo bem. Quem sou eu? Na fila do pão. Jornalista esportiva. Bom, é como ela se denomina, né? Lili Lacombe, né? A gente já viu ela falando que o Kaká só foi eleito o melhor do mundo porque ele era branco, né? Então, a gente já... É engraçado, porque realmente vivemos em tempos onde pessoas são desmerecidas por ser brancos. Tipo, elas têm os seus méritos colocados em xeque, questionados por causa da sua A Lili Lacombe com o Kaká só foi colocado no melhor do mundo por ser branco? Não lembro disso, não. cor de pele, se forem brancos. Então, o Kaká já foi questionado por ter recebido o troféu de melhor do mundo por ser branco. E a mesma coisa aconteceu recentemente com o Eminem, então, né? Wagner, com todo respeito, não tem nada. Isso não tem nada semelhante com uma estrutura racial, cara. Com uma estrutura de racismo. Inclusive, com todo respeito, é até bobo. Tipo, olha o tipo tipo de ofensa que o Kaká recebe. E olha o tipo de tratamento de que uma pessoa preta, parda, indígena vai recebendo da sociedade brasileira. Ligado? Você tá realmente comparando esses. Tipo. Você tá dizendo que o sistema de racismo. Nossa, o sistema de racismo contra branco é tão violento no Brasil que a Lili Lacombe fez uma extrema matéria falando que o Kaká não merecia ser melhor do mundo. Olha, forças pro Kaká. Como é difícil ser branco. Meu Deus do céu. Tipo, eu tô fazendo a graça, tô fazendo o estereótipo pra de verdade ver se colocando não é pra, tipo, desmerecer, sabe? Não é pra, tipo, tratar mal, mas entende como eu tô falando de duas coisas diferentes. Pode ter sido uma injúria individual que o Kaká sofreu, mas essa injúria individual que o Kaká sofre não configura um sistema de opressão contra jogadores brancos. Tá ligado? Entende o que eu tô querendo dizer?
não configura. E por isso que o argumento é bobo. E tipo, pô, a Millie Lacombe falou que o Kaká só foi o melhor, não, foi o melhor do mundo porque é branco. Nossa, como ele está sofrendo perseguição por causa da cor dele. Sem entender qual foi o contexto, sem explicar qual foi o contexto, qual foram as discussões e tudo mais. Enquanto isso, na vida real, as pessoas negras estão morrendo por serem negras. Simplesmente por isso, sabe? Existem no mundo real que a gente vive, as pessoas estão sendo presas só por serem negras e não por ter cometido um delito. As pessoas são criminalizadas e não são contratadas em algumas vagas pelo cabelo delas e pela cor de pele delas. Entende? São sofrimentos que são caracterizados por uma estrutura social totalmente diferente. Liberaram lá a lista, ele ficou em 5º lugar e ainda foi criticado. Ainda teve gente que teve a pachorra de falar que ele só ficou em 5º lugar porque era branco. E aí, na música, o Eminem... Mas que lista é essa? Quem foi... Quem tá fazendo lista aí e colocou o Eminem em 5º? Que isso, rapaziada? Eminem é uma lista de quantos? De 10? De 100? Pô, o Eminem cai em 5º nem ferrando. Como assim? Tô falando só pra usar. Não consumo rap americano pra dar opinião. É que na minha opinião, tipo, o top 50 ia ser só rappers brasileiros e sei lá, tipo, no top 100 eu ia colocar o Eminem, tá ligado? Na minha opinião. Porque eu já ouvi muitas músicas do Eminem, mas não é minha pira. Minha pira é ouvir mais rap BR. Afinal de contas, é a forma dele de se expressar, né? O seu rap. E ele falou: ser branco não é o motivo de me colocarem em 5º. Na verdade, é por isso que eles não me colocaram em 1º. O cara... Não, eu só lembrei daquele efeito sonoro que tem. Nossa! Pô, Eminem, tá se achando a última bolacha do pacote, hein, Eminem? Pô, que isso? O Eminem quer ser o top 1? Nossa. Pô, cara. É bom, né, mano? O cara é bom. A frase é forte, é Lacrou, Eminem. Lacraste. impactante. Ele o Eminem tá... Pô, caraca. respondeu muito bem. E eu acho que, mano, ele tá certo, pô. Eu não tenho propriedade pra falar que o Eminem merecia estar em 1º lugar. Mas definitivamente, eu acho que a pessoa tem que ser muito insana pra falar que o Eminem não merecia nem o 5º lugar, pelo menos. Cara, certa... Então, tá bom, 5º lugar. Tipo, colocar ele em 5º. Tipo, 5º é tipo... Mano, olha a história do rap no mundo. Ele tá em top 5, tipo, é alto pra cacete, mano. Caramba, você tá tirando um monte de gente, um monte de história que, inclusive, a gente pode... Um monte de galera que entende de rap americano poderia argumentar, cara. E tipo, mano... Nossa, meu Deus do céu. É como eu colocar... Isso aí é igual eu fazer uma lista dos 100 melhores raps do Brasil... Daí eu coloco o Gabriel Pensador em 5º e ele reclama ainda, tá ligado? Pô, eu poderia te colocar nem na lista. Eu poderia... Com todo respeito ao Gabriel Pensador, eu gosto do Gabriel Pensador, tá ligado? Mas, pô, antes do Gabriel Pensador, com todo respeito, tem mó galera pra me pensar. Tipo... mano. E isso é muito de momento, né? A questão é que... Isso... Totalmente achismo. Mas pelo que eu vejo, tipo, pessoas que ouvem rap americano ou a cena americana, é que o Eminem, numa mudança de geração, ficou um pouquinho pra trás, que acontece, tá ligado, cara? A galera tá na nova geração, tá na nova onda, tá lá no Kendrick Lamar, isso é o tanto que eu sei de rap americano, Kendrick Lamar, e eu sei que ele é super estouradaço, tá ligado? Tá lá no... Eu gosto muito do Tyler, The Creator, e se eu falar sobre o Tyler, The Creator, eu posso falar, porque... Ele eu ouço. É o único cara que eu mais ouço, assim. O Tyler, The Creator. A galera tá nesses caras mais novos e, tipo, como o Eminem é de uma outra geração, talvez... O Eminem é um dos maiores rappers de todos. Talvez ele, nessa nova geração, ele não vai ficar tão bem ranqueado por uma questão geracional. A galera tá em outra. Faz parte, assim, sabe? Tipo, mas... Nossa, eu sou o melhor de todos os tempos. Certamente. E assim, eu não sou muito da cena do rap, mas eu pago pau pra ele, mano. Porque ele tem uns trabalhos impressionantes. E acho que muitas pessoas já ficaram realmente impressionadas pela velocidade do flow do Eminem, né?
o Rap God dele, enfim. Mano, o cara é insano. Speed Ele já fez Flow. coisas realmente incríveis e o cara ser criticado pelo fato de ser branco, como se ele não merecesse estar no topo, né, Mas cadê a de crítica, mano? Não vi a crítica ele ser branco. Tipo, listas de quem criticou, aonde, quando? melhores rappers, é uma insanidade completa. E essa frase, pra mim, é mais um dos motivos pelo qual ele merece estar lá. Porque olha só, mano. O cara Lacrada é o dono demais. da palavra. Imagina o Eminem falando essa lacrada no Speed Flow, falando 10 palavras por segundo. Inclusive, foi o Raikais que passou ele? Quem que foi que passou? Porque o Eminem tinha o Speed Flow mais rápido, não tinha? E um brasileiro passou ele. Não sei, foi o Raikais? Não sei, não manjo. Aqui no Brasil, né, como dito, isso não repercutiu muito bem. Aqui até apareceu um tweet de alguém do lado dele, só que não tem engajamento nenhum. Porém, o primeiro Peito fraco demais, melhore. Eminem Occult. que aparece com mais engajamento é um dos meus rappers favoritos. Mas nessa ele chapou. Tipo, ele não pode falar, ele não pode responder, na verdade. Mas o cara tá falando, nessa ele chapou. É tipo só isso. O cara não falou, tipo, Eminem, nunca mais abra sua boca. Polícia Federal, tire o microfone do Eminem. Não, o cara tá falando, mano, gosto muito de você, mas tá chapaste. Opinião. Alguém que, pô, tá no Twitter e deu uma opinião sem xingar, sem ser extremista, sem sair da realidade, o cara só escreveu, pô, Eminem, curto muito você, mas você chapou. Cara, é o usuário mais fraco do Twitter, esse maluco, tá ligado? Porque o usuário mais forte já teria escrito 12 xingamentos pro Eminem, xingado toda a geração do Eminem. Né? As críticas que falam que ele só se destacou por ser branco. Cara, na verdade, a repercussão negativa dessa matéria é mais uma prova de que realmente a cor do Eminem não é algo que favorece ele no cenário do rap. Na verdade, Com é algo certeza. que prejudica, que dificulta. Foi provado cientificamente pela repercussão num tweet. E a gente sabe que realmente existe um estigma dentro Sabemos. desse contexto, né, desse cenário do rap, do hip hop, que trata-se Só queria deixar claro que o Wagner mesmo falou que ele não manja nada de rap. em brancos com muitos desdém, tipo, branco não pode fazer esse tipo de coisa. E a militância preta hoje em dia, ela tá mais forte até nesse sentido. Mano, eles falam tanto de apropriação cultural, que obviamente eles encaixam também nesse contexto musical. Tem gente que fala até que o Elvis Presley fez apropriação cultural da voz dos pretos. Então eles... Não, o papo não é esse, né, Wagner? A questão é que nós temos nos Estados Unidos um fenômeno de que alguns fenômenos culturais nascem em comunidades negras, se desenvolvem nessas comunidades, ganham novos ares nessa comunidade, mas eles não são reconhecidos até um ator ou um músico ou uma personalidade branca estourar. E isso não é teoria da conspiração, isso a gente consegue colocar em base. Foi o que aconteceu com o Elvis, por exemplo. O rock já estava sendo desenvolvido há muito tempo nas comunidades negras, principalmente nas comunidades que desenvolviam o blues. Você já tinha o Chuck Berry, você já tinha outras pessoas que fizeram muito mais pelo rock and roll e ajudaram a desenvolver o rock and roll na comunidade negra. Só que quem se tornou o rei do rock foi o Elvis Presley. Tá? Você consegue ver isso também no rap. Você já tinha uma comunidade muito, muito grande de rap. Você já tinha todo um desenvolvimento de rap. Mas muitas cenas musicais, isso inclusive eu lembro que eu vi era um programa da MTV que eles faziam tipo uns mini documentários, não lembro o nome do programa. Mas eles falam isso sobre os Beast Boys, tá ligado? E em muitos lugares o rap já estava sendo desenvolvido, já tinha muitos grupos negros fazendo música, fazendo coisas, mas em que muitos lugares, em muitas mídias, em muitas rádios, o rap só começou a tocar quando os Beast Boys lançam os Beast Boys, não tô falando do Beat Boy, tô falando dos Beast Boys, lançam o primeiro disco dele de rap. E é interessante que o grupo que começa a estourar em muitas rádios que nunca tinha tocado rap e não davam valor pro rap negro, começou a dar valor pro rap quando surgiu um grupo de brancos de classe média que começaram a fazer rap e que tá tudo certo, tá ligado? Isso não existe na realidade, tipo, nossa, esse cara não pode fazer rap. Esse cara não pode fazer rap, aquele cara não pode fazer rap. Não. Não é esse tipo de coisa, né?
são bem bairristas, sei lá, eles são fechados, né? Tipo, qualquer coisa que remeta à cultura negra precisa ser só dos negros e um branco não pode. Não pode pisar lá, não pode pertencer de jeito nenhum. Eles falam isso das tranças, por exemplo. Trança é coisa de preto, então o branco não pode usar trança. Nossa, que interessante, hein, cara? Porque às vezes, quando. É que às vezes tem personagem branco que fica culturalmente branco, que coloca um ator negro, daí o pessoal também não curte muito, não, né? Engraçado que esse intercâmbio cultural é só de um lado que tem que ter, né? Tipo, só o branco. Quando o negro vai pra. Não pode. É, só pensando alto, assim, só. Uns personagens de quadrinho aí. Algumas coisas culturais aí, alguns contos, né? Alguns filmes de conto de fadas, assim, né? Não, esse intercâmbio a galera fica puta, né? Eu tô maluco. Com a Branca de Neve, né? Engraçado, né? Não, é engraçado. Não, só tô jogando no ar, só. Tô Se afirmando usa nada. tem que ser ridicularizado, tem que apanhar. Já tem mulher branca que já apanhou de uma preta porque tava usando trança. Simplesmente esse era o motivo. E claro que eles sempre desconsideram muitas coisas, né? Como o fato de que os vikings também já usavam tranças, ou seja, trança não é realmente. Pô, mano, esse bagulho do dread da trans me deixa tiltado, de verdade. Porque, cara, tá, ele falou dessa mulher. Quem é essa mulher? Quem no Brasil? Quantos exemplos a gente tem no Brasil? Pessoas que apanharam pessoas brancas porque estavam de trança, de verdade, sabe? É igual aquele exemplo do banheiro trans, que me tilta muito, de tipo, quantos casos no Brasil tem realmente de pessoas entrando no banheiro feminino e, tipo, usando algum tipo de desculpa pra machucar, pra agredir, sabe? Mulheres, sabe? É tipo aqueles exemplos meio anedóticos que não tem sustentação na realidade, né? Algo que foi criado, difundido, que é pertencente apenas à cultura negra. É que a gente tem uma outra publicação explicando a história. Aqui, ó, não tem muito tempo que a revista Billboard soltou sua lista com os seus 50 melhores rappers de todos os tempos. E o Eminem nessa lista ficou em quinto. O lendário rapper Melly Mel, do grupo Grandmaster Flash and the Furious, se incomodou e disse que o Eminem só ficou em quinto lugar por ser branco. Assim, novamente, eu não estou inserido na cena, mas é um pouco engraçado, porque o Eminem eu conheço. Eu acho que todo mundo conhece. Mesmo quem não gosta de rap conhece o Eminem. Esse cara aqui eu não sei. Quão famoso ele é, porque eu nunca tinha ouvido falar. Caras, isso só prova, Ainer, que se você não conhece Grandmaster Flash, você não conhece nem o grupo. Tudo bem se você não conhecer o nome do cara, mas se você não conhece Grandmaster Flash, é que você realmente não conhece rap, mano. Com todo respeito. Então, tipo, você conhece o que é pop, você conhece o que é trend, tá ligado? É igual. Tu é do rock, não é? Tu é do rock. Eu não sou muito do rock, já fui mais do rock. Mas é igual eu virar aqui e começar a dar um monte de opinião e falar, tipo, pra mim, o Iron Maiden do Brooks Dixon é a melhor banda de heavy metal do mundo. Eu aposto que por você ter mais conhecimento, por você ter mais estudo, por você ter passado mais tempo ouvindo, provavelmente isso vai doer um pouquinho no seu ouvido, tá ligado? Porque você tem mais entendimento, você tem mais cultura nessa cena de música. Então, e eu, que tô fora, eu conheço só o que é pop, só o que é trend, só o que fica famoso, tá ligado? E esse é o caso, é que o Eminem, foi um rapper que estourou muito, mas pro Eminem existir, teve que existir toda uma cultura antes dele, toda uma efervescência, toda uma estrutura, todo grupos como o Grandmaster Flash e The Furious, como todos outros grupos, tá ligado? É igual, tipo, nem vou dar exemplo aqui no Brasil pra não entrar em muita treta e tudo mais. Lá, eu acho. Mas foi lá falar que o Eminem não merecia a posição. Provavelmente o pessoal que tá mais atento à cena deve estar achando uma heresia. Eu pensar, tipo, é o lendário Ken, né? O lendário rapper que eu nunca ouvi falar. Deve ser realmente muito famoso, mas eu não conheço. Bom, o Eminem, que tem um passado com rimas racis, misóginas e homofóbicas, assim como quase todos os rappers, né? Inclusive os pretos. E até tem umas outras coisas curiosas sobre essa questão do rap, porque no rap é muito comum eles utilizarem a tal da N-word. Muito, vocês sabem o que é? Nem posso falar aqui por causa da plataforma. Mas enfim, tem essa palavra proibida
que remete aos negros, né? E que ela é super comum em músicas de rap, tem várias, porque quem tá cantando é um preto, então ele pode, supostamente. Exato! Ganhou! Você acredita que já teve um monte de branco que foi cancelado por cantar a música? Por cantar. Exatamente, porque não pode, não pode. Vários cancelamentos porque tinha um branco cantando. E aí, enquanto cantava, a palavra tava lá no meio, e aí falava a palavra Não que não pode, podia ser poxa. dita. Assim, É a lei, Wagner, tá na Constituição Americana. Apenas negros podem usar N-word. Pronto. é uma loucura desse movimento negro que não tem explicação, cara. É realmente insano desse jeito. Então, Realmente mano, insano, é muito difícil de entender. É extremamente complexo, é mais insano que a relatividade restrita e a relatividade restrita. vamos falar a verdade, né? Xingamento, sei lá, letras que fazem a pessoa pagar de superior, assim, tipo, cara, sei lá. Mas uma coisa, outra coisa, né? Tipo, essa crítica é realmente pontual e muito importante. O rap americano, e não só o rap americano, mas o rap como um todo, tem que realmente absorver essa autocrítica e principalmente na sua história entender que foi muito misógino e trabalhou muito para a fetichização do corpo feminino e sobre a beleza feminina e sobre o padrão de beleza, principalmente os clipes de rap do começo do século XXI, ali dos anos 90. E isso é uma crítica que, inclusive, muitas pessoas da cena negras falam abertamente e se critica abertamente. O próprio Mano Brown já deu entrevista falando que tem músicas que eles não vão cantar mais em shows, porque são músicas que não cabem mais. Isso é uma autocrítica até os próprios grupos de rap fazem. Você pode procurar a entrevista do Mano Brown falando isso, de tipo, ó, tem músicas que nós não vamos cantar mais em shows porque não cabem mais, são de uma outra época, são com falas muito erradas e tudo mais. Sobre a questão da N-word, não preciso falar, né, cara? É uma questão de ressignificação de uma palavra que foi trabalhada para diminuir as pessoas negras e hoje em dia os negros americanos têm essa ressignificação em transformar uma palavra de opressão numa palavra de orgulho, tá ligado? Então, essa é a questão, tipo, realmente, tipo, é uma palavra que é extremamente racista, mas a comunidade negra absorve. E aí não tem um julgamento moral de que isso é bom ou ruim, certo? Mas é algo que aconteceu. Como a comunidade feminina, e tem até a comunidade feminina não como um todo, mas alguma parte, né? E tem até o documentário lá do Nicolas Cage na Netflix, que é muito interessante, que é sobre a origem dos palavrões americanos, e que tem todo um grupo de mulheres, que aparece até no documentário, que tá tentando ressignificar e pegar a palavra bitch, né? E em vez de usar ela entre as mulheres como algo negativo, usar como uma palavra de força, como se aquela pessoa fosse forte, né? Então é um movimento cultural da N-word, mas é tipo que dentro de um grupo tem um significado, quando passa de outro grupo tem outro significado, tá ligado? A galera do pode pegar cracker, sei lá. Cracker é uma palavra pro. Até onde eu sei, eu vi muito filme, que é usada pra inferiorizar brancos. Pô, a comunidade branca lá do rap branco pode pegar cracker e usar também. E ficar bravo, daí fica 0x0, não é isso? Não é essa briga? Então, pô, fica 0x0. A galera, o Eminem pode usar cracker na música dele, o 50 Cent pode usar nigga e tá tudo bem. Comum no rap, até por causa do contexto das batalhas de rap, onde consiste justamente em duas pessoas se confrontando e uma tentando ser melhor do que a outra, é bem normal nesse gênero você ter vários insultos, ofensas e letras que diminuem grupos, às vezes. Então é bizarro colocar o Eminem como se, tipo, nossa... É comum, mas a gente pode... Não é determinista, né? A cultura, ela muda, ela se molda e a gente pode aprender que já foi, né? A gente não precisa. E a gente pode continuar, porque tudo tem lugar e tudo tem contexto, né? A gente pode continuar fazendo batalhas de um contra o outro e entendendo que eu não preciso pegar a etnia do outro pra ganhar dele, pra matar ele. Eu não preciso pegar a cor dele para matar ele na batalha, porque a batalha tem esse contexto. Eu posso me sobrepor a ele de diversas maneiras, inclusive quanto mais rebuscar, quanto melhor eu for e melhor que as palavras eu for, melhor pra mim, né? Então, a gente pode olhar para as batalhas e falar, pô, cara, nada a ver zoar com os trejeitos dele, nada a ver zoar com a cor dele, nada a ver zoar com a orientação dele, nada a ver eu batalhar contra a mina e ficar
colocando em cima das minhas rimas só o fato dela ser mina, tá ligado? A gente evolui como sociedade, como cultura, como seres humanos, e entende que, tipo, nada a ver. A gente pode batalhar e continuar um matando o outro simbolicamente na batalha, porque isso significa na batalha, né? Sem usar isso, tá ligado? Ele tem rimas que fazem esse tipo de referência. Quando, mano, você vai pegar provavelmente qualquer rapper das antigas, vai ter, sei lá, vadia em alguma música, que é uma rima misógina, vai. Ah, chamou de vadia. Ou, tipo, chamou de gay. Sabe? Pô, é aquela análise anacrônica. Hoje em dia, isso é super mal visto. Hoje em dia, você não pode mais falar que uma mulher é vadia. Você não pode mais usar gay de forma ofensiva. Só que, mano, o Eminem tá fazendo música há quanto tempo já, cara? Há 10 anos atrás, a visão já não era essa. 20 anos atrás, isso era uma coisa normal. Aí os caras simplesmente pegam, analisam isso de forma anacrônica pra emplacar essa ideia de que, olha, ele já tem um passado aí, né? Pra vocês verem, não é de hoje que esse cara fala essas merdas preconceituosas. Mas vamos lá, né? Mas é que se ele continua falando, significa que ele não se arrependeu do passado. Então... Ele tem essas rimas e nos últimos anos ele se mostrou progressista, principalmente contra o conservadorismo racis da NFL, e não gostou dessa crítica. Aí, ó, o próprio cara que escreveu, tipo, contextualizou. Tipo, o cara que escreveu... do Mel. Em seu novo single, ele lançou o seguinte verso: ser branco não é o motivo de me colocar em quinto, é o motivo de não me colocar em primeiro. E aí, qual a sua opinião? Insinuou um racismo reverso? Por isso que eu falo, mano. Lá fora, essa discussão, ela já não é mais tão imbecil quanto aqui, onde ainda tratam isso como reverso, sendo que não é só racismo mesmo. E sim, a fala do tal Melly Mel foi racista, né? Tipo, ela realmente usou a cor do Eminem pra descredibilizar ele, pra diminuir ele, pra retirar o mérito dele. Não tem nada de reverso, é só racismo. Foi a cor que ele usou pra atacar o cara, pra diminuir o cara. Isso é racismo. Pronto, acabou. Mas lá fora eles já entendem melhor isso, e o debate já tá mais avançado. Ao passo em que... lá aqui a gente é meio burrinho aqui ainda. E até mesmo um progressista, né, como diz a matéria aqui, eu não acompanho o Eminem o suficiente pra saber a posição dele, mas aqui ele mitou, né? Então, até mesmo ele é capaz de ver esse tipo de crítica e falar sobre ela mesmo, aí, sem papas na língua. É isso aí mesmo. Na verdade, eu só não tô em primeiro porque eu sou branco. Porque é isso aí. A minha cor, no contexto do rap, do hip hop, me atrapalha, não me ajuda. E é uma verdade, né? Uma verdade inconveniente. A gente sabe que um lugar onde os pretos dominam, quem sofre discriminação, quem é removido, quem é diminuído lá dentro é justamente o grupo que tá fora, né? Os brancos. E o Eminem acabou... Eu tento, todo respeito, cara, eu tento manter super sério, mas, cara, não... Às vezes só não dá. Encarando isso na sua letra. Enfim, a gente tá vendo várias demonstrações ultimamente de que as pautas identitárias elas estão enfraquecendo e que o confrontamento, a oposição ao identitarismo também cresce. Parece que as pessoas estão cada vez mais confortáveis em contrariar os dogmas identitários. Já teve vídeo no canal mostrando que o uso de expressões identitárias foi caindo, o número de cancelamentos começou a cair também, e a gente está vendo que teve professora preta demitida porque tinha falas racistas contra brancos no seu Twitter, e agora a gente está vendo o Eminem se posicionar contra uma ofensa racista pelo fato dele ser branco. Então, lá nos Estados Unidos isso já está mais avançado. Aqui no Brasil, a gente ainda está preso na parte do debate em que tem muita gente falando que é racismo reverso, e racismo reverso não existe. Ainda tem muito idiota que acredita nisso. Mas, olha... eu sou um deles. Com fé, chegaremos pelo menos nesse ponto, em que as pessoas começam a perceber que elas podem falar que não, isso aqui também é errado. Também temos que apontar esse tipo de atitude e criticar, porque discriminação racial é errada independente do lado que ela venha e contra quem ela seja praticada, né? Mas é isso, esse foi o polêmico caso do Eminem. Eu queria até mostrar a frase aqui, mas sei lá, medo de copyright, né? Mas vale a pena conferir o som dele, inclusive, né? Pra quem ainda não tá... Eminem sofre muito, né? Coitado, cara, colocar ele em quinto na Billboard foi o suficiente pra ele mandar uma diss, né? Caraca, o cara pega a pilha rápido. O cara ficou em quinto na Billboard. Quinto de toda a história e ele não ficou feliz. Acreditando, ele realmente cantou isso. Essas palavras saíram da boca dele. Mas é isso aí. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até o final. Curte, compartilha, faz tudo aquilo que ajuda no engajamento do vídeo. Faça o método B-Way pra conseguir entender as músicas do Eminem. Cara, se você terminar o método B-Way... Então é isso. Ficamos por aqui também, né? Então é isso. Se você gostou desse vídeo também, deixe seu like, seu comentário. É o que eu tinha pra falar. Espero que tenha sido, de alguma maneira, construtiva. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!